Fala galera! Hoje nós iremos aprender um pouquinho a respeito do ciclo do nitrogênio, um ciclo muito cobrado e com algumas estruturas especiais importantes de você lembrar. Vamos lá? O ciclo do nitrogênio consiste então na passagem do nitrogênio da sua forma inorgânica para a sua forma orgânica. Tá? E quem faz isso são as bactérias fixadoras do nitrogênio. Elas possuem então a capacidade de pegar o nitrogênio na forma de N2 e passá-la para a sua forma orgânica, e depois, ao longo da cadeia alimentar, esse nitrogênio é passado para os outros organismos. Vale lembrar então que o nitrogênio está presente em 79% de todo o ar atmosférico. E também que o nitrogênio está presente em boa parte das moléculas orgânicas dos seres vivos. Vamos lembrar algumas, por exemplo, o DNA. O DNA é formado por nucleotídeos, não é? O grupamento fosfato, o açúcar pentose e as bases nitrogenadas. Olha o nitrogênio aí, bases nitrogenadas, que são adenina, timina, guanina, citosina, né? E a uracila lá no seu RNA, por exemplo. Você tem também nitrogênio fazendo parte do grupamento amina dos aminoácidos. Vale lembrar que os aminoácidos vão formar as proteínas, e proteínas possuem a sua função, a sua grande função aí, a sua maior função, a sua principal função como estrutural. Então ela vai compor as estruturas dos seres vivos. Então vamos aprender um pouquinho mais agora a respeito desse ciclo tão importante. Então, primeiramente, vamos pensar aqui no nitrogênio na sua forma inorgânica, ou seja, o N2, o nitrogênio gasoso, presente em 79% do ar atmosférico. Esse nitrogênio, apesar de os seres vivos, a maioria dos seres vivos, respirarem ele não pode ser assimilado na forma de proteína. Então, algumas bactérias do gênero Rhizobium, presentes aí nas raízes das leguminosas, conseguem então assimilar esse nitrogênio e disponibilizá-lo para as plantas. Em contrapartida, as plantas disponibilizam para esses Rhizobium parte do sua matéria orgânica vinda da fotossíntese. Se você observar nessa raiz, você consegue verificar alguns nódulos aqui. Esses Rhizóbios colonizam essas raízes e estimulam então essas raízes a aumentar a sua multiplicação celular, formando esses tumorezinhos aonde esses Rhizóbios estão presentes. Tanto um vegetal quanto um animal, quando eles morrerem, ocorre a decomposição, e esse nitrogênio que agora estava nas plantas, nos animais, na forma aí de proteína, de aminoácidos, eles serão disponibilizados agora para o ambiente na forma de amônia. Tá? Então você tem a morte e a decomposição desses seres e a liberação desse nitrogênio agora na forma de amônia. Outra forma de liberação de nitrogênio na forma de amônia no ambiente é quando, por exemplo, um animal libera sua excreta nitrogenada. O nome já diz, excreta nitrogenada é aquela que contém nitrogênio, seja a ureia, seja a amônia, seja o ácido úrico. Quando ele é disponibilizado, claro, a amônia já vem na forma de amônia, mas a ureia e o ácido úrico então serão disponibilizados aí na forma de amônia para o ambiente. Só que a maioria das plantas não absorvem essa amônia. Então, para que as plantas possam então absorver o nitrogênio, as raízes das outras plantas que não são as leguminosas, precisa ocorrer o processo de nitrificação, ou seja, a passagem da amônia na forma de agora nitrato. Então, um processo chamado de nitrificação. Esse processo ocorre em duas etapas. Uma chamada de nitrosação, outra de nitratação. A amônia, então, ela será utilizada por algumas bactérias, chamadas de nitrosomonas, para a produção de energia. Então, essas bactérias nitrosomonas vão oxidar a amônia, transformando a amônia agora em nitrito. Processo chamado de nitrosação. Esse nitrito, então, ele é tóxico, mas rapidamente será utilizado por bactérias chamadas de Nitrobacter, que transformarão esse nitrito em nitrato. Elas oxidam o nitrito, transformando esse nitrito em nitrato. Processo chamado de
nitratação. Esse nitrato, então, solúvel em água, será rapidamente absorvido pelas raízes das plantas lá na zona pilífera e farão agora parte das proteínas dessas plantas. Ok. Todavia, você tem também nitrato presente no solo. Nem todo nitrato será absorvido pelas plantas. Esse nitrato, então, ele pode ser também desnitrificado. Ou seja, algumas bactérias chamadas de pseudomonas, por exemplo, conseguem transformar o nitrato na sua forma inorgânica, que é N2, o nitrogênio gasoso, processo chamado de desnitrificação. Já que estamos falando do ciclo do nitrogênio, nada melhor do que falar sobre os tipos de adubação. Existe a adubação verde e a adubação química. A adubação verde consiste em você plantar algumas leguminosas num solo que você deseja que tenha um aumento da quantidade de nitrogênio. Se você lembrar lá do ciclo do nitrogênio, existiam as leguminosas com os rizóbios, que são bactérias que conseguem então capturar o N2 do ar e depois disponibilizá-lo tanto para a planta quanto para o solo. Então tá, se você plantar essa plantinha aí em um solo, deixar as leguminosas nitrificando o solo e depois você, nesse mesmo solo, em um segundo momento, plantar uma planta não leguminosa, essa segunda planta obterá um solo com maior quantidade de nitrogênio. Isso aí então, se você lembrar lá da ecologia, é um tipo de rotação de cultura. Mas uma outra forma que você tem de fazer a nitrificação desse solo é fazer a plantação em consórcio. Plantação consorciada, onde você coloca plantas que são leguminosas juntamente com plantas não leguminosas. Então as plantas leguminosas, por possuírem essas bactérias, irão então nitrificar o solo e as plantas não leguminosas aproveitarão um pouco desse nitrogênio agora presente no solo. Outra forma de você então adubar o solo é a adubação química. A adubação química você utiliza nitrogênio, mas agora vindo aí de indústrias, onde a indústria faz a nitrificação, você consegue então obter aí compostos com nitrogênio e geralmente tem nitrogênio, fósforo, potássio. Então o agricultor joga esse adubo químico, esse fertilizante químico no solo para que o solo agora fique rico nesses sais minerais. Mas se você lembrar de um outro vídeo que nós fizemos de eutrofização, é um pouquinho preocupante. Por quê? Porque o agricultor pode então jogar uma quantidade maior desse nitrogênio. Esse nitrogênio, esses nitratos, esses fosfatos podem ser levados lá para o ambiente aquático e ocorrer o processo de eutrofização. Se você não viu o vídeo de eutrofização, volta lá no canal e assiste, que é importantíssimo, ok? Existe uma doença chamada de metemoglobinemia, que é então um tipo de anemia que você tem as suas hemoglobinas associadas ao nitrogênio. Mas esse nitrogênio de onde veio? Vamos lá. Algumas plantas, quando estão cultivadas em solo rico em nitrato, elas podem absorver essa alta concentração de nitrato e quando o ser humano ingere essa planta com alta concentração de nitrato, esse nitrogênio vai agora fazer parte do seu corpo. Tá? Outra forma também de contaminação com essa alta concentração de nitrogênio é quando você bebe uma água vindo aí de um ambiente aquático rico em nitrogênio. Tá? Vale lembrar então que um agricultor pode plantar aí uma plantação e encher de adubos químicos, por exemplo, e quando a chuva cai, lixivia esse nitrato para dentro do ambiente aquático, ele vai se dissociar na forma de nitrogênio e você, ao absorver aí essa água, ao beber essa água, pode se contaminar. Beleza? Pessoal, então vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.